Se Deus não existisse, então tudo seria permitido. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre filosofia da religião. E nós vamos tomar como base essa frase famosíssima do livro de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. Eu sou o pastor Luiz Antônio, seja bem-vindo ao canal O Maná de hoje. Você está na série Conceitos Teológicos e Filosóficos. A discussão sobre a existência ou não de Deus é uma coisa que vai durar para sempre. Enquanto existir humanidade, esse negócio de Deus existe ou não existe, vai existir, né? A Bíblia e os cristãos dizem que Deus existe. O ateu diz que não existe. O agnóstico diz que é impossível saber com certeza se sim ou se não. O deísta diz que Deus existe, mas não é presente. O apateísta simplesmente não liga, para ele não interessa se Deus existe ou não existe. Será que existe mesmo um Deus que se preocupa conosco, que cuida da gente? Ou será que ele é como no deísmo, um Deus ausente, que existe, mas não interfere na história da humanidade? Como que Deus é para você? Ele existe, não existe? Como é que você enxerga Deus? Os apologistas da divindade, como eu, por exemplo, a gente vive defendendo Deus e tentando explicar Deus como pessoal. Outros apologistas de outras perspectivas tentam explicar Deus como um princípio ativo, como um governante, um criador, um ser absoluto. Cada um vai enxergar na sua perspectiva. Para nós cristãos, Deus é vivo, é pessoal, é criador, é presente, toma conta, se preocupa com a sua criação e, a propósito, a fez segundo a sua imagem e semelhança. A frase proposta no vídeo de hoje, ela discute a questão filosófica da relação entre moral e religião. Se Deus existe, então Deus é o regente. E a moral humana, já que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, a moral humana então deriva desse ser criador, desse Deus pessoal, desse Deus santo, desse Deus criador. Já na visão oposta, na visão nihilista, inclusive se você quiser ver um vídeo sobre nihilismo, vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou deixar também no card para você assistir. A proposta é completamente diferente. Deus não existe, não existe imortalidade, a alma não sobrevive após a morte, então eu posso viver a minha vida do meu jeito. É a proposta da frase que dá título para o nosso vídeo de hoje. Se Deus não existe, então tudo é permitido. É uma frase um tanto nihilista que foi proposta por Dostoiévski para discutir a questão da moral na época dele, né? E se você ler o livro ou se você assistir o filme, você vai ver que é muito bem discutido, é muito bem abordado o tema da questão da moral, da religião, Deus existe, não existe, eu posso ou não posso fazer tudo que vem à cabeça. Se Deus não existe, eu posso. Se Deus existe, eu não posso. Então a religião e Deus funcionam como um limite para o ser humano, ao passo que se não existir, não existe limite. O agnóstico não vai se meter nessa discussão se Deus existe ou não existe, porque ele acha que é incognoscível a questão. Se Deus existe ou não, não dá para ter certeza. O ateu diz que não existe, então para ele já está resolvido, e se Deus não existe, então tudo é permitido. Já para o cristão, Deus existe, é pessoal, é criador, é responsável por nós, está presente, se manifesta, então nem tudo é permitido. A gente tem que viver debaixo de regras. Mas a certeza final mesmo nós vamos ter depois que nós passarmos dessa para a eternidade. Então tudo vai se abrir, o véu vai se rasgar e nós vamos conhecer a verdade absoluta, se sim ou se não. Eu tenho a minha certeza, eu espero que você também tenha a sua. No livro Os Irmãos Karamazov, é Ivan Fyodorovich Karamazov que propõe a ideia da existência ou não de Deus e da liberdade ou da falta de liberdade para fazer o que quer. E a conclusão que ele chega é que se Deus não existir, se não existir imortalidade, se a alma não sobreviver depois da morte, então os princípios da religião não precisam ser aplicados, eles não precisam ficar regendo a gente, cercando a gente, limitando a gente.
E se Deus não existe, então ninguém deve nada para ninguém. Não precisa agir com bondade, com lealdade, não precisa de ética, não precisa de moral, porque não existe um mundo superior que vá reger o comportamento do homem. Não existe um Deus que reja o comportamento do ser humano. E depois que o ser humano morrer também, ele não vai ter que apresentar nada, ele não vai estar diante de nenhum tribunal, como diz a Bíblia. Ele não vai estar diante de nenhum juiz. Logo, se Deus não existe imortalidade, então a religião não tem nenhum poder sobre mim, sobre você, e tudo é permitido. E no livro, Smerdyakov, que é um dos filhos de Karamazov, mata o próprio pai e não se sente culpado, porque ele está fiado nessa frase do seu irmão Ivan, que diz que se Deus não existe, então tudo é permitido. A religião não pode me oprimir, não pode me obrigar a caminhar na direção da moral. Nem o próprio Deus, porque ele não existe. Então eu não devo nada para ninguém. Eu posso construir minhas próprias bases morais. Eu posso agir do meu jeito, do jeito que eu quiser. E é assim que ele age. Ele mata o pai e não sente culpa. Porque Deus não existe imortalidade, não existe regra, eu mesmo faço as minhas regras. Isso é niilismo ativo. E é nessa premissa de que se Deus não existe, então tudo é permitido, que Nietzsche constrói a sua ideia de que Deus está morto. E também a sua ideia do Übermensch, do super-homem, do homem além da humanidade, do além-homem. Então a suma do livro de Dostoiévski, não dele, do próprio Dostoiévski, porque ele era cristão, a suma do livro, da ficção do livro, é que se Deus não existe imortalidade, então eu não vou dar conta para ninguém, eu posso viver a minha vida aqui ao máximo, desfrutar ao máximo de tudo que eu quiser, de tudo que eu escolher. Eu posso ser um nihilista ativo aqui nessa vida, sem nenhum problema, porque eu não vou dar conta quando eu morrer. E a filosofia humanista de Jean-Paul Sartre foi construída em cima dessa ideia. Se Deus não existe, então tudo é permitido. A filosofia de Sartre é baseada na premissa de que a existência precede a essência. Ou seja, a existência, o estilo de vida que você escolher é mais importante do que a sua essência. O modo de vida que você escolher é mais importante do que moral, do que ética e etc. E para finalizar, é importante a gente deixar claro que Dostoiévski não queria validar o ateísmo e nem queria também ficar defendendo essa ou aquela religião. Ele simplesmente criou essa perspectiva, essa ficção em torno desse tema, da existência ou não de Deus, da liberdade ou não para se viver a vida do jeito que se quer, que se pretende. Se você é cristão, você deve entender que a sua moral ela deve ser baseada em Deus, já que você é imagem e semelhança de Deus. Ele te criou segundo a sua imagem e semelhança. Então você deve viver por Ele. Você deve basear, pautar a sua moral, a sua ética, o seu estilo de vida em Deus. E se você não é, se você é ateu, agnóstico, deísta ou qualquer outro tipo ou segue qualquer outro tipo de filosofia de vida, então aí é com você, você vai encaixar da melhor maneira que você achar que deve encaixar na sua vida o seu estilo de vida. Então é isso por hoje. Se você gosta da nossa série Conceitos Teológicos e Filosóficos, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Vai ser muito bom ter você como inscrito e como inscrita aqui do nosso canal. Compartilhe esse vídeo se você gostou, deixe um like, porque você vai ajudar bastante se fizer isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo.